existe uma força invisível que atua nas sombras da mente humana. Ela não chega com barulho, nem com violência explícita, mas com uma sutileza esmagadora que corrói a autoestima, distorce a percepção de valor pessoal e delimita, com precisão cruel, o que alguém acredita ser capaz de sentir, viver ou expressar. Essa força não precisa de gritos para dominar. Ela se instala em silêncio, cresce no segredo e se fortalece no auto-julgamento. Seu nome é vergonha. Poucas emoções são tão mal interpretadas e, ao mesmo tempo, tão profundamente enraizadas quanto ela. A vergonha é como um parasita emocional. Vive do silêncio, se alimenta da ocultação e floresce na autoacusação. Enquanto a culpa sussurra, eu fiz algo errado, a vergonha grita em silêncio, eu sou errado. E é justamente nessa diferença, aparentemente sutil, que mora seu poder devastador. Desde os primeiros anos de vida, a vergonha começa a se infiltrar de forma quase imperceptível. Ela aparece no olhar desaprovador de um adulto, nas comparações cruéis entre irmãos, nas críticas sobre o corpo, o jeito, a voz ou a personalidade. A criança, ainda sem ferramentas para questionar essas mensagens, internaliza a ideia venenosa de que há algo errado não com o que faz, mas com quem é. E assim, o processo de fragmentação interna tem início. Para ser aceita, precisa esconder partes de si. Para ser amada, precisa se moldar ao que esperam dela. Sua autenticidade é sacrificada no altar da aprovação. Com o tempo, essas mensagens se transformam em uma voz interna incansável. Um juiz invisível que vigia cada passo, critica cada pensamento e suspeita de cada impulso natural. E é por isso que tantos adultos crescem aprisionados dentro de si mesmos, policiando desejos, abafando emoções e evitando qualquer sinal de vulnerabilidade. Foram treinados a acreditar que mostrar quem realmente são os tornaria indignos de respeito, de amor e de pertencimento. A vergonha, então, deixa de ser uma emoção momentânea. Ela se transforma em um mecanismo de controle psicológico que dita comportamentos, molda escolhas e limita a liberdade de viver plenamente. E quanto mais tempo essa estrutura opera sem ser desafiada, mais ela se mistura com a identidade. O indivíduo deixa de perceber que sente vergonha e passa a acreditar que é vergonhoso, que é inferior, que é defeituoso. Mas este vídeo existe para romper esse ciclo, para desvendar as engrenagens ocultas da vergonha e revelar que ela nunca foi uma verdade sobre quem você é, mas sim um condicionamento social, aprendido e reforçado pelo medo do julgamento. Compreender como a vergonha nasce, como atua e, principalmente, como desativá-la é um dos passos mais libertadores que alguém pode dar. E é exatamente isso que você vai começar a descobrir agora. Para compreender de fato o poder corrosivo da vergonha, é essencial diferenciá-la de outra emoção com a qual muitas vezes é confundida: a culpa. Embora ambas se relacionem a sentimentos de inadequação ou transgressão, elas operam em níveis completamente distintos da psique humana e geram consequências muito diferentes para o desenvolvimento emocional. A culpa, quando saudável, é uma resposta natural, alinhada à nossa consciência moral. Ela funciona como um sinal de alerta, indica que agimos de forma contrária aos nossos próprios valores ou que ferimos alguém. E quando genuína, a culpa pode nos impulsionar para a reparação, o aprendizado e o crescimento. É como um semáforo emocional. Ela acende uma luz vermelha dizendo: você errou, corrija. Mas ainda assim, não ataca quem somos em essência, preserva a dignidade. A vergonha, por outro lado, ultrapassa os limites do comportamento e atinge diretamente a identidade. Ela não diz: você fez algo errado. Ela afirma: você é errado. E é justamente nessa diferença aparentemente pequena
que mora um abismo devastador. Porque, enquanto a culpa pode levar ao amadurecimento, a vergonha destrói silenciosamente o senso de valor. Ela se infiltra como veneno na autoestima, envenena a autopercepção e transforma cada erro, cada rejeição e cada falha em prova de inadequação existencial. Uma pessoa dominada pela vergonha não diz, eu cometi um erro. Ela diz, eu sou um erro. Quando esse estado se torna crônico, não apenas sufoca a expressão autêntica do ser humano, mas estabelece a base de uma identidade tóxica. É nesse terreno fértil que se enraizam comportamentos destrutivos, o perfeccionismo sufocante, a procrastinação paralisante, a necessidade compulsiva de agradar e até atitudes autodestrutivas. Tudo isso como uma tentativa desesperada de compensar ou esconder aquilo que a pessoa acredita ser uma falha fundamental dentro de si. A vergonha é silenciosa, mas implacável. Ao contrário da culpa, que pode ser raciocinada e processada, a vergonha se instala no corpo, nas memórias emocionais, nos gestos automáticos. Ela aparece no olhar que evita contato, na rigidez que bloqueia movimentos, na dificuldade de se expor, de se aceitar, de se amar. E o mais perigoso é que ela se camufla. Muitas vezes, nem percebemos que agimos a partir da vergonha, porque ela já se tornou parte do nosso modo de existir. E isso levanta a pergunta inevitável: onde tudo isso começa? Como algo tão corrosivo consegue se enraizar tão cedo e tão profundamente na mente humana? Na próxima parte, vamos investigar as origens da vergonha, entendendo como, desde a infância, somos condicionados a acreditar que há algo errado em simplesmente sermos quem somos. A vergonha não nasce com o ser humano. Ela é aprendida, cultivada e transmitida de geração em geração. Nenhuma criança chega ao mundo acreditando que existe algo de errado consigo mesma. O estado natural do ser humano é a autenticidade. Viver com espontaneidade, expressar emoções, explorar o mundo sem medo ou censura. Mas esse estado começa a ser reprimido muito cedo, justamente por aqueles que deveriam proteger e nutrir essa autenticidade: pais, cuidadores, professores, a própria sociedade. E tudo começa com gestos aparentemente inofensivos. Um olhar de desaprovação quando a criança chora. Uma comparação injusta entre irmãos. Um comentário impaciente diante de uma pergunta curiosa. Uma punição exagerada por uma simples tentativa de experimentar a vida. É nesses momentos que a criança internaliza uma mensagem perigosa. Se eu for eu mesmo, serei punido. Se eu expressar o que sinto, serei rejeitado. Se eu mostrar quem sou, não serei amado. Esse processo é profundamente traumático, mesmo quando não envolve gritos ou agressões explícitas. Por necessidade de pertencimento, a criança aprende a se moldar às expectativas externas. Começa a reprimir emoções consideradas feias: raiva, tristeza, frustração. Aprende que vulnerabilidade é fraqueza, que espontaneidade é inadequada. E assim, ocorre a primeira divisão psíquica. O verdadeiro eu é trancado, e em seu lugar surge uma máscara, o falso eu. Esse falso eu não é construído a partir da essência, mas daquilo que a pessoa acredita precisar ser, para ser aceita. John Bradshaw, em sua obra Curando a Vergonha que Te Aprisiona, descreve esse falso eu como uma forma de sobrevivência psíquica. É a proteção contra a rejeição. Mas o preço é alto. Alienação da própria essência. Essa alienação gera vazio interno, sensação constante de inadequação e uma busca insaciável por validação externa. Com o tempo, a dinâmica se torna automática. O adulto censura pensamentos e emoções antes mesmo de expressá-los. Esquece quem era antes de se adaptar. E pior ainda, começa a julgar e rejeitar os outros com o mesmo rigor com que foi julgado. A vergonha internalizada não apenas aprisiona, mas também se multiplica, repetindo-se nos relacionamentos,
no trabalho e até na criação dos filhos. É um ciclo que se autoalimenta, e para quebrá-lo, precisamos entender como a vergonha, uma vez instalada, se transforma em um verdadeiro sistema interno de vigilância. Uma vez enraizada, a vergonha deixa de ser apenas uma emoção passageira. Ela se transforma em um juiz invisível que nunca descansa, um vigia interno que acompanha cada gesto, cada pensamento, cada impulso. E o mais perverso, esse juiz não está fora. Ele mora dentro de você. Sua vigilância é tão automática que muitos nem percebem que estão sendo observados por si mesmos. É aquela voz interna que diz: não fale muito, você vai parecer ridículo. Não demonstre isso, ninguém vai te levar a sério. É o desconforto que surge ao se expressar autenticamente e, em seguida, sentir uma onda de constrangimento, como se tivesse cometido um crime por ser verdadeiro. É a censura constante, o medo irracional de não ser aceito, a necessidade de aprovação. Esse juiz interno não corrige com sabedoria. Ele não orienta, ele condena, ele humilha. E quanto mais internalizado, mais confundido com a própria consciência. Mas não é consciência, é condicionamento. Não é prudência, é medo travestido de razão. Esse sistema de vigilância funciona como uma prisão sem muros. Reprime desejos, filtra ideias, mata a espontaneidade. Faz você viver em constante automonitoramento, antecipando julgamentos, evitando situações de exposição. O verdadeiro problema não é o olhar externo, é o olhar introjetado, aquele que você mesmo carrega e que dispara constantemente o alarme da vergonha. Michel Foucault já analisava esse mecanismo. O poder se torna mais eficaz quando é internalizado. Não precisa mais ser imposto de fora para dentro. Torna-se automático. É exatamente assim que a vergonha age, como um mecanismo psicológico de conformidade, garantindo submissão sem necessidade de coerção externa. E qual é o resultado disso? Uma vida movida pelo medo. Medo de falhar. Medo de ser visto. Medo de nunca ser suficiente. A vergonha reduz a coragem, bloqueia a criatividade e mutila a autenticidade. Transforma o ser humano em uma versão domesticada de si mesmo. Mas se ela age de forma tão silenciosa e eficaz, como podemos identificá-la? Esse é o próximo passo. Aprender a reconhecer os sinais da vergonha. A vergonha raramente se apresenta de forma direta. Ela não bate à porta anunciando sua chegada. Ela se disfarça. Adota frases internas que parecem razoáveis. Eu sou um fracasso. Ninguém vai me aceitar assim. Eu sempre estrago tudo. Essas frases não descrevem situações. Elas fazem declarações sobre quem você é. E esse é o cerne da vergonha. Ela não ataca o comportamento. Ela ataca o ser. Outro sinal são os padrões de evitação. Você foge de se expor, evita falar em público, não assume riscos criativos, não expressa desejos ou limites. Não por falta de habilidade, mas por medo de ser desmascarado como alguém indigno. A vergonha prospera nesse medo da exposição. Ela também se manifesta em comportamentos de autossabotagem, procrastinação, vícios, isolamento, perfeccionismo sufocante. São estratégias inconscientes para evitar a dor do julgamento e da rejeição. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que se sabota. Sente apenas um peso constante, uma voz que diz: não vale a pena tentar. E em muitos casos, a vergonha se projeta nos outros. Quem não consegue se aceitar tende a criticar, julgar e rejeitar. Como se dissesse inconscientemente: se eu não posso ser aceito, ninguém mais pode. Reconhecer esses sinais é doloroso, mas também libertador. Porque a partir do momento em que você identifica a voz da vergonha, consegue separar o que é você do que é condicionamento. Percebe que esse juiz interno não é sua verdade. É apenas um eco do passado. E surge a pergunta inevitável: como silenciar essa voz?
A resposta está na autocompaixão, mas não na sua versão superficial, feita de frases prontas e mantras vazios. Estou falando de uma compaixão ativa, profunda e transformadora. A verdadeira autocompaixão é um ato revolucionário. É reconhecer a própria dor com clareza e, ainda assim, permanecer presente. É olhar para as partes mais vulneráveis de si mesmo, sem desprezo, sem fuga, sem julgamento. É criar dentro de si um espaço seguro para existir inteiro, mesmo com falhas e cicatrizes. Christine Neff, uma das maiores referências no tema, explica que a autocompaixão não é fraqueza, mas uma forma poderosa de regulação emocional. Quando você pratica, seu corpo sai do modo de ameaça, aquele acionado pela vergonha, e entra no modo de segurança. E é nesse estado que o crescimento verdadeiro acontece. Mas chegar lá exige coragem. É preciso confrontar a voz interna da vergonha e se perguntar: quem me ensinou a me ver dessa forma? Porque acredito que meu valor depende da aprovação alheia. De onde veio a ideia de que sou inadequado? Essas perguntas são ferramentas de desmantelamento, porque ao respondê-las, você percebe que a vergonha nunca nasceu com você. Ela foi aprendida, e tudo que é aprendido pode ser reconfigurado. Esse é o ponto de virada. Entender que você não é o problema. Você tem um problema chamado vergonha, mas isso não define quem você é. Autocompaixão também significa permitir-se errar, sem autodestruição. Aceitar que tropeços fazem parte do caminho humano. E começar a se tratar como trataria uma criança ferida, com firmeza, mas também com amor. Aos poucos, o ciclo da vergonha começa a enfraquecer. Ela não some de imediato, mas perde o monopólio sobre sua identidade. E isso é liberdade. A vergonha só sobrevive na escuridão, no silêncio e no segredo. Ela se alimenta daquilo que não é dito, do que é escondido, do que você tenta apagar. Mas quando você tem coragem de nomeá-la, de olhá-la de frente, de contar sua história, ainda que apenas para si mesmo, algo extraordinário acontece. A vergonha perde poder. Não porque desapareça para sempre. Ela ainda tentará aparecer, sussurrar velhas mentiras. Mas agora você sabe que aquela voz não é você. Nunca foi. A vergonha é apenas uma construção, uma mentira repetida tantas vezes que parecia verdade. A chave para viver com autenticidade não está em ser perfeito. Está em aceitar ser humano, errar, mudar, sentir, falhar e continuar se amando apesar de tudo. A vergonha tenta convencer que, se você se mostrar por inteiro, ninguém o amará. Mas a verdade é o oposto. Só quando você se mostra com autenticidade é que o amor verdadeiro se torna possível, inclusive o amor próprio. Talvez hoje você ainda carregue frases antigas, olhares que marcaram, experiências que deixaram cicatrizes. Mas agora você tem ferramentas. Agora você tem linguagem. Agora você tem clareza. E quando há clareza, não há mais prisão. Você não precisa se esconder. Não precisa se moldar. Não precisa pedir desculpas por existir. Você não é seu trauma. Você não é sua falha. Você é inteiro. Você é digno. Você é capaz. E a partir de agora, cada passo em direção à sua verdade será um golpe contra o sistema que tentou te manter pequeno. Se este vídeo tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho viver com a verdade. Sua vulnerabilidade pode inspirar outros que ainda vivem em silêncio. Compartilhe esta mensagem. Espalhe essa luz. E não pare por aqui. O próximo vídeo é parte fundamental dessa jornada. A vergonha não vai mais te controlar. Nunca mais.